trocar ofensas para ganhar audiência e postar parte daquelas ofensas. Obviamente, você só posta o que lhe interessa nas redes sociais. Foi isso que aconteceu aqui. 2 semanas seguidas. 2 aqui. Se nós formos levantar, eles são, ambos, são fregueses habituais desse podcast. Ou seja, nenhum deles se sentiu ofendido. Isso aqui é jogo de cena. E o jogo de cena maior é utilizar o Poder Judiciário depois para falar, ó, eu estou processando. Aqui, como Vossa Excelência já antecipou, é uma queixa-crime apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, contra também deputado federal José Nelton Lagares Mercês, imputando tanto o crime de calúnia quanto de injúria. O querelado, José Nelton Lagares das Mercês, afirma que o debate foi realizado entre os referidos parlamentares na qualidade de parlamentares e que ambos teriam se desrespeitados. Inclusive, o querelante teria afirmado que o querelado, abre aspas, é um senhor abjeto, execrável. Ele é a representação, a personificação da velha política, fecha aspas. E que também o querelante teria afirmado que o querelado, entre aspas, seria bunda mole, o que significa covarde, entre outras conotações do linguajar parlamentar do querelante. E acabou requerendo a rejeição da queixa-crime. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo recebimento, como a eminente ministra Carmen já disse também, em sessão do 4/6 de 2024, a eminente ministra Carmen Lúcia rejeitou as preliminares, recebeu a queixa-crime e Vossa Excelência recebeu parcialmente, somente em relação ao crime de calúnia, afastando o crime de injúria. Eu peço vênia, dupla vênia, tanto à relatora quanto à Vossa Excelência, porque aqui, presidente, ministra Carmen, aqui me parece, primeiro, que não houve o crime de calúnia, e vou explicar por quê, e segundo, houve a conduta caracterizadora de crime de injúria, de ambos, e por isso que aplico a retorção imediata. Aqui, o que nós temos é que o deputado Gustavo Gayer se sentiu ofendido pelo querelante ter dito que ele era, abre aspas, idiota, nazista e fascista, fecha aspas, além de ter informado que ele teria ido a Brasília para, entre aspas, bater em uma enfermeira. As falas teriam ocorrido em 27/6/2023 no podcast Papo de Garagem. Papo, aqui não é nem papo de garagem, é papo de subsolo, né? Mas ambos os deputados, e isso lamentavelmente, e Vossa Excelência que foi parlamentar em ambas as casas, honrando o Congresso Nacional, lamentavelmente, hoje, parlamentares, independentemente de partido ou posição ideológica, parlamentares de posições opostas, eles se reúnem, seja na televisão, seja em rádio, em programas, exatamente para isso. Para um ficar ofendendo o outro, cada um repercute nas suas redes sociais, cada um tem muitos likes e conseguem elevar o conhecimento público a seus nomes. Ou seja, eles próprios instrumentalizam xingamentos recíprocos como uma forma de campanha eleitoral. E nós estamos vendo isso não só em relação a parlamentares, como atualmente em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade
dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Obviamente, e recentes pesquisas mostraram isso, recentes mesmo, de ontem mostraram isso, esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais, que seriam, em qualquer local do mundo, caracterização de um assédio moral. E com isso, volto a dizer, querem likes, mas acham que o eleitor, que a eleitora, não tem consciência disso, presidente. O pior de tudo não é só ofender a instituição, ofender o Poder Judiciário, ofender os ministros e a ministra do Poder Judiciário. O pior é ofender a inteligência do eleitorado. O eleitor, a eleitora, não quer essa histeria coletiva de ofensas e mais ofensas. O eleitor, a eleitora, todo o eleitorado nacional quer solução para os problemas brasileiros. Classifico assim, xingamentos histéricos de políticos que pretendem utilizar as instituições como escada eleitoral. Isso é lamentável e volto a dizer, isso ofende a inteligência do eleitorado. O eleitorado sabe o que busca em cada um dos candidatos. E aqui, presidente, aqui é exatamente isso. Eles se reúnem, tanto que foram 2 semanas seguidas no mesmo podcast. Se você vai num local que alguém te ofende e você realmente se sente ofendido, você não vai aceitar um novo convite para participar de um novo programa uma semana depois, salvo se realmente, como eu disse, você quer trocar ofensas para ganhar audiência e postar parte daquelas ofensas. Obviamente, você só posta o que lhe interessa nas redes sociais. Foi isso que aconteceu aqui. 2 semanas seguidas. 2 aqui. Se nós formos levantar, ambos são fregueses habituais desse podcast. Ou seja, nenhum deles se sentiu ofendido. Isso aqui é jogo de cena. E o jogo de cena maior é utilizar o Poder Judiciário depois para falar, eu estou processando não sei quem e tal. E mais likes ainda. 2-1. 2-1, nós que agradecemos. Mas é porque isso aqui não é um jogo de Corinthians e Vasco. Vasco, que foi o Palmeiras, sei lá de quem. Corinthians e Vasco 1-0 com golaço. Pois é, exatamente. Tem Vê que eu estou até atenta ao futebol. Tem a palavra o eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, eu trago o voto escrito que elaborei depois de ter assistido as 2 gravações que foram mencionadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e, claro, depois de ter acesso a todo o conteúdo dos autos. E, de fato, eu também entendo aqui que não há a configuração da calúnia, mas sim poderia haver da injúria. Mas, diante do cenário que foi colocado, como eu já disse aqui, primeiro, um programa em que apenas o querelado se faz presente e faz estas afirmações em relação ao querelante. Mas depois ambos comparecem ao mesmo programa e, por cerca de 2 horas, lado a lado, se agridem, trocam todo tipo de ofensa e também fazem referência a terceiros e até a instituições. Então, não me parece aqui que seja possível afastar a retorção, tal como já mencionado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, prevista no artigo 140, inciso 2, porque no momento em que houve a ofensa, ou no mesmo contexto da ofensa, veio uma outra injúria praticada pelo querelado. Então, aqui me parece que é uma situação
clara de aplicação desse instituto da retorção. Eu observo ainda, presidente, que ambos aqui, querelante e querelado, são adversários políticos de um mesmo estado, de Goiás. E é possível identificar em redes sociais, enfim, em diversas plataformas, diversas acusações e agressões recíprocas. Não é o primeiro episódio de agressão recíproca nesse caso. Ao contrário, existe um fato material a demonstrar que parece que no exercício do mandato, realmente o que eles estão fazendo é se agredirem mutuamente. E isso parece que está sendo, de alguma forma, proveitoso para ambos. Então, não me parece aqui que seja possível realmente utilizar-se do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, para buscar uma condenação, uma vez que ambos aqui entraram nesse, não só num debate político, mas numa agressão para fins políticos. E aqui eu vejo, sim, a aplicação da retorção, como disse, após afastar a hipótese de calúnia, que também foi indicada na queixa-crime. Então, senhor presidente, pedindo vênia à eminente relatora e à Vossa Excelência, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes para rejeitar a queixa-crime.